Aquele sentimento familiar, não é? A cabeça a latejar, a garganta a arranhar e o nariz completamente entupido. O único desejo é enrolar-se no cobertor mais quente e que o mundo inteiro simplesmente espere. Nesses momentos, a mãe ou a avó certamente lhe dão uma tigela de sopa quente e uma chávena de chá com limão, garantindo que esse é o melhor remédio. Mas e se eu lhe dissesse que alguns desses métodos comprovados podem, na verdade, estar a atrasar a sua recuperação? Neste vídeo, vamos fazer uma verdadeira auditoria na sua cozinha de doente. Vamos descobrir o que deve comer, de facto, quando está constipado ou com gripe, para ajudar o corpo em vez de o atrapalhar. Vamos separar os factos científicos dos mitos populares. Aliás, qual é o seu principal alimento para combater a constipação? Escreva nos comentários agora mesmo. No final do vídeo, vamos ver se acertou no alvo. Antes de passarmos aos alimentos específicos, vamos perceber por que é que a comida é tão crucial quando estamos doentes. Muitas pessoas pensam que a alimentação pode matar o vírus, mas não é bem assim. O seu sistema imunitário é um exército vasto e complexo que entra em batalha contra a infecção. E qualquer exército precisa de recursos, energia, material de construção e munições. É exatamente isso que a alimentação lhe fornece. Quando a febre aumenta, o seu corpo gasta uma quantidade colossal de energia, mesmo que esteja apenas deitado. As células imunitárias e os anticorpos são compostos por proteínas e outros nutrientes que precisam de ser constantemente reabastecidos. Portanto, uma nutrição adequada durante a doença não é um tratamento em si, mas sim um apoio estratégico ao seu exército. Está a dar-lhe tudo o que é necessário para que possa lutar de forma eficaz e obter uma vitória mais rápida sobre os invasores. Portanto, a regra número 1, a mais importante e inegociável de todas, não é sequer a alimentação, mas sim a hidratação. Ou, de forma mais simples, beba muitos líquidos. A água, quando estamos doentes, desempenha várias funções vitais e críticas. Primeiro, com a febre e a respiração acelerada, perde muito mais líquidos do que o normal. A desidratação é um caminho direto para o agravamento dos sintomas, provocando dores de cabeça e fraqueza. Em segundo lugar, a água ajuda a fluidificar o muco no nariz e nos brônquios, facilitando a sua expulsão e ajudando-o a respirar melhor. Em terceiro, é através dos líquidos que o organismo consegue eliminar as toxinas, ou seja, os subprodutos da atividade dos vírus e das células que morrem. Imagine que a água é o sistema de transporte que limpa todo o lixo do campo de batalha. Por isso, água pura, chás não açucarados, ou até mesmo água morna, devem ser os seus melhores amigos durante o período de doença. Tente beber em pequenas quantidades, mas de forma constante, ao longo de todo o dia. Para além da água simples, as bebidas quentes são extremamente benéficas. E isto não é só porque criam uma sensação de conforto e aconchego. Bebidas mornas ajudam a aliviar a irritação e a dor de garganta, removendo mecanicamente os vírus da mucosa. Também ajudam a dilatar os vasos sanguíneos, o que pode aliviar ligeiramente o nariz entupido. Uma excelente opção são os chás de ervas. A camomila tem um efeito anti-inflamatório e calmante suave, que o ajudará a dormir melhor. O chá de gengibre, sobre o qual falaremos mais adiante, é útil para combater náuseas e inflamações. O chá de tilha é tradicionalmente conhecido por induzir o suor. Até mesmo a água morna simples com uma rodela de limão será benéfica. A regra de ouro é: nada de refrigerantes açucarados ou sumos de pacote. O excesso de açúcar é algo que o seu corpo não precisa de todo neste momento, e em breve saberemos o porquê. Agora, vamos falar de uma lenda. O rei do menu hospitalar, o caldo de galinha. Por que é que, de geração em geração, ele é considerado o principal remédio contra a constipação? Será apenas o efeito placebo, ou haverá algo de real nele? A ciência diz que sim. Em primeiro lugar,
O caldo é a mesma água que precisamos para a hidratação, mas com um bônus. Ele contém eletrólitos, como o sódio e o potássio, que perdemos através do suor quando temos febre. Em segundo lugar, é uma fonte de proteína de fácil digestão. Os aminoácidos que possui são usados diretamente para a construção de novas células imunitárias. Em terceiro lugar, estudos demonstraram que alguns componentes da sopa de galinha podem ter um ligeiro efeito anti-inflamatório, atrasando o movimento de certas células imunitárias que provocam os sintomas da constipação. E, finalmente, o vapor quente que sai da taça do caldo funciona como uma excelente inalação, o que ajuda a aliviar a congestão nasal. Portanto, sim, o caldo de galinha não é apenas uma refeição, é um remédio que realmente funciona. Mas agora, chegou a altura de deitar por terra alguns mitos. E vamos começar pelo mais popular e persistente. Não beba leite, senão vai ter mais muco. Certamente que todos vocês ouviram isto na infância. A crença é que os laticínios aumentam a produção de expectoração nos pulmões e de muco no nariz, piorando a tosse e a constipação. Pois bem, isto não é verdade. Vários estudos científicos, incluindo uma revisão feita por cientistas australianos, não encontraram qualquer relação entre o consumo de leite e um aumento da produção de muco. Querem pessoas saudáveis, querem pessoas constipadas. Então, de onde é que surgiu este mito? A explicação é que o leite é uma emulsão. Após o seu consumo, pode permanecer uma película fina na boca, o que cria uma sensação subjetiva de que a saliva está mais espessa. Mas isto não tem qualquer impacto na quantidade real de expectoração nas vias respiratórias. Portanto, se aprecia leite ou iogurte e os tolera bem, não há razão nenhuma para parar de os consumir durante uma doença. São uma excelente fonte de proteína e cálcio. O próximo mito em questão soa como um ditado popular antigo. Devemos deixar o resfriado passar fome, mas alimentar a febre. Ou será que é o contrário? Ninguém se lembra da versão correta, mas a ideia de jejuar durante a doença ficou fortemente enraizada na mente das pessoas. Esse conceito está totalmente errado e pode ser prejudicial. Como já mencionamos, combater uma infecção é um processo que exige uma enorme quantidade de energia. Apenas 1 grau de aumento na temperatura corporal acelera o metabolismo em cerca de 10 a 13%. O seu corpo está a trabalhar em esforço máximo para produzir calor e células imunitárias. Privá-lo de combustível neste momento é como enviar um soldado para a batalha sem alimentação. É claro que o apetite é frequentemente reduzido durante a doença, e isso é normal. Não precisa de comer à força. Contudo, o jejum completo resultará apenas em fraqueza, exaustão das reservas de energia e um atraso no processo de recuperação. O seu objetivo é fornecer ao corpo alimentos leves, mas altamente nutritivos. E o terceiro grande mito ligado às vitaminas. Assim que sentimos o primeiro sinal de irritação na garganta, a nossa mão logo se estende para a vitamina C, limões e laranjas. A ideia de fazer uma supercarga deste nutriente parece bastante lógica. Afinal, a vitamina C é conhecida como um poderoso antioxidante e aliada essencial da nossa imunidade. No entanto, existem alguns poréns importantes. Pesquisas indicam que a ingestão de vitamina C, após o início da doença, praticamente não afeta a duração ou a gravidade dos sintomas. Ela pode ser eficaz para a prevenção, especialmente em pessoas submetidas a intenso esforço físico. Mas quando o vírus já está instalado no corpo, comer 1 quilo de laranjas é uma má ideia. Em primeiro lugar, o nosso organismo não consegue absorver nem estocar essa quantidade enorme de vitamina C. Todo o excedente é simplesmente expelido pela urina. Em segundo lugar, doses muito elevadas de ácido ascórbico podem provocar distúrbios gástricos. Por isso, certifique-se apenas de que está a obter a dose diária de vitamina C através de alimentos comuns, frutas vermelhas, pimentos, kiwi ou citrinos. Isso será perfeitamente suficiente. Vamos deixar os mitos de lado
e focar em alimentos que realmente nos ajudam. E o primeiro da nossa lista é o alho. A fama dele como um combatente de males ancestrais também se estende aos vírus. E não é por acaso. O alho contém um composto chamado alicina, que é produzido ou libertado quando ele é picado ou mastigado. A alicina possui propriedades antibacterianas e antivirais cientificamente comprovadas. Vários estudos mostram que quem consome alho regularmente fica menos constipado. E caso adoeça, a recuperação tende a ser um pouco mais rápida. Para tirar o máximo proveito dos seus benefícios, o alho deve ser consumido, de preferência, cru e fresco. Depois de o picar, deixe-o repousar, ou respirar, por cerca de 10 minutos, para que a alicina tenha tempo de se formar completamente. Só depois é que o deve adicionar aos alimentos. Pode preparar uma torrada medicinal muito simples. Basta esfregar um dente de alho num pedaço de pão tostado e regar com um bom fio de azeite. Claro que o alho não é uma panaceia e não cura tudo, mas é um recurso poderoso e acessível para dar um bom apoio ao seu sistema imunitário. Mas há outra raiz que realmente merece a sua atenção: o gengibre. Há séculos que é usado na medicina tradicional em todo o mundo, e a ciência moderna vem confirmar os seus benefícios. O gengibre contém compostos ativos, como o gingerol, que é conhecido pela sua poderosa ação anti-inflamatória. Isto ajuda a reduzir a dor de garganta e as dores no corpo. Além disso, o gengibre é um remédio popular para o enjoo, um sintoma que muitas vezes acompanha a gripe. Ele acalma o estômago e ainda melhora a digestão. A forma mais simples de o consumir é através de um chá de gengibre. Basta cortar algumas rodelas finas da raiz fresca, cobrir com água quente, mas que não esteja a ferver, deixar em infusão por cerca de 5 a 7 minutos, e adicionar uma rodela de limão e uma colher de mel. Esta bebida não só o vai aquecer e aliviar os sintomas, como também é ótima para a hidratação. O gengibre é, portanto, o seu aliado picante perfeito na luta contra o mal-estar. Ao falarmos de chá de gengibre, é impossível não destacar o seu companheiro perfeito, o mel. Este produto não é apenas um adoçante natural, é um verdadeiro antisséptico que a natureza nos oferece. O mel possui propriedades antibacterianas e antimicrobianas comprovadas. Alguns estudos sugerem que pode ser até mais eficaz do que muitos xaropes populares para acalmar a tosse noturna em crianças. Ele reveste a garganta irritada, criando uma camada protetora que ajuda a aliviar a sensação de arranhamento. No entanto, há duas regras muito importantes a ter em mente. Primeiro, nunca dê mel a crianças com menos de 1 ano de idade, devido ao risco de botulismo. Segundo, evite adicionar mel à água a ferver ou muito quente. A temperaturas acima dos 40 ou 50 graus, a maioria das suas enzimas e componentes benéficos é destruída. Por isso, adicione o mel ao chá já ligeiramente arrefecido, ou simplesmente coma uma colher de chá, dissolvendo-o lentamente na boca. Opte por variedades de mel mais escuras, como o mel de trigo sarraceno, visto que tendem a ter um maior teor de antioxidantes. Já mencionamos a proteína no contexto do caldo de galinha, mas é crucial sublinhar a sua importância de forma isolada. As proteínas são compostas por aminoácidos, os verdadeiros blocos de construção, que o organismo utiliza para criar literalmente tudo, inclusive as células de defesa, linfócitos, anticorpos e citocinas. Sem uma quantidade suficiente de proteína, o seu exército imunológico ficará fraco e com poucos recursos. Durante a doença, a necessidade de proteína aumenta. No entanto, provavelmente não terá apetite para um bife grande ou costeletas gordurosas, e nem é necessário. Neste período, é crucial escolher fontes de proteína de fácil digestão. Fontes ideais incluem peito de frango ou peru cozidos, peixe magro, preparado a vapor, ovos cozidos ou omeletes. Para os vegetarianos, o tofu, a sopa de lentilhas ou a quinoa são excelentes opções.
O principal é incluir uma pequena fonte de proteína em cada refeição, garantindo assim um fornecimento constante de material de construção para a sua recuperação. Se a vitamina C é o popular general do exército imunitário, então o zinco é o seu cardeal cinzento. Não se fala muito sobre a sua importância, mas o seu papel no combate aos vírus é absolutamente crucial. O zinco é essencial para o desenvolvimento e o bom funcionamento das células imunitárias. Estudos revistos no Cochrane Review demonstraram que tomar zinco nas primeiras 24 horas após os sintomas de constipação aparecerem pode reduzir a sua duração em média num dia. Isto acontece porque o zinco impede que os rinovírus, a principal causa das constipações, se multipliquem na mucosa nasal. Mas onde é que podemos encontrar este micromineral tão importante? As ostras são as campeãs em termos de teor de zinco, mas, convenhamos, não são a comida mais típica quando estamos doentes. O que é muito mais acessível é a carne vermelha, especialmente a carne de vaca, bem como aves, leguminosas, sementes de abóbora e nozes. Incluir estes alimentos na sua dieta ajudará a fornecer ao seu sistema imunitário este mineral insubstituível, outra vitamina essencial para a nossa imunidade, embora nem sempre a mais óbvia, é a vitamina D. É conhecida como a vitamina do sol, pois o nosso corpo a sintetiza quando exposto à luz ultravioleta. No inverno, especialmente no auge da época das constipações e gripes, é comum enfrentarmos uma carência quase total dessa vitamina. Afinal, a vitamina D tem um papel crucial na regulação da nossa resposta imunitária. Ela ajuda a acalmar uma reação imunoagressiva, prevenindo o que chamamos de tempestade de citocinas, e, ao mesmo tempo, ativa as nossas células de defesa. Inúmeros estudos associam baixos níveis de vitamina D a uma maior suscetibilidade a infecções respiratórias. É difícil compensar essa carência apenas através da alimentação, mas podemos dar um apoio ao nosso organismo. Para isso, inclua na sua dieta peixes gordos, como salmão, cavala ou arenque, para além de gemas de ovo e óleo de fígado de bacalhau. Pode ser também muito útil conversar com o seu médico sobre a toma de suplementos de vitamina D para fins preventivos, especialmente durante a transição do outono para o inverno. É algo em que pouca gente pensa, mas a verdade é que a saúde do nosso sistema imunitário está intrinsecamente ligada ao estado do nosso intestino. Cerca de 70% das células imunitárias do corpo encontram-se precisamente aí. As bactérias benéficas que habitam o nosso intestino não só auxiliam na digestão, como também treinam o nosso sistema imunitário, ensinando-o a distinguir entre o que é próprio e o que é estranho. Durante uma doença, e especialmente se tivermos de tomar antibióticos, o equilíbrio desta microflora pode ser perturbado. Por isso, apoiar a saúde intestinal com a ajuda de probióticos é uma excelente estratégia. Os probióticos são bactérias vivas e benéficas que estão presentes em alimentos fermentados. As fontes mais simples e acessíveis incluem o iogurte natural sem adição de açúcar e o kefir. Outras ótimas opções são a couve fermentada, o chucrute não pasteurizado, o kimchi ou o kombucha. O consumo destes alimentos ajuda a manter uma microflora saudável, o que, por sua vez, reforça o seu sistema imunitário. Coma o arco-íris. Este é um conselho de nutricionistas que se torna especialmente importante quando estamos doentes. A cor viva dos vegetais e da fruta é dada por substâncias especiais, os flavonoides e carotenoides, que são poderosos antioxidantes. Os antioxidantes ajudam o nosso corpo a combater o estresse oxidativo, um subproduto da intensa atividade do sistema imunitário. Eles funcionam como bombeiros que apagam o fogo que surge nas células enquanto combatem uma infecção. Um dos flavonoides mais estudados é a quercetina. Esta substância encontra-se nas maçãs, na cebola, nos frutos silvestres e nos vegetais de folha verde escura,
como por exemplo, nos espinafres. Estudos demonstram que a quercetina pode ter propriedades antivirais. Por isso, tente incluir o máximo possível de alimentos vegetais e coloridos na sua alimentação diária. Um smoothie de frutos silvestres, uma salada de espinafres com pimento ou maçãs assadas. Tudo isto não só é delicioso, como também é extremamente benéfico para recuperar as suas energias. Agora, vamos falar sobre o que deve evitar, e de forma categórica. E o inimigo número 1 da sua imunidade é o açúcar. Sim, quando estamos doentes, é natural querermos mimar-nos e comer algo doce. Mas isto é um grande desserviço que está a fazer ao seu organismo. Estudos demonstram que o consumo de grandes quantidades de açúcares simples, e aqui falamos não apenas de açúcar granulado, mas também de mel em excesso, xaropes e bebidas açucaradas, pode suprimir temporariamente a atividade dos leucócitos. Estas são as células brancas do sangue, que são os nossos principais combatentes contra a infecção. O efeito dura várias horas, ou seja, ao comer um chocolate ou beber um copo de cola, está literalmente a atar as mãos do seu sistema imunitário. Por isso, enquanto estiver doente, evite doces, pastelaria, iogurtes açucarados e refrigerantes. Se sentir muita vontade de comer algo doce, opte por alguns frutos vermelhos ou uma peça de fruta. O açúcar presente nestes alimentos vem sempre acompanhado de fibra e vitaminas benéficas. O segundo ponto na nossa lista de proibições é o álcool. Aquele velho remédio popular, uns 100 gramas de vodka com pimenta para aquecer, é na verdade uma das piores ideias que se pode ter. Em primeiro lugar, o álcool causa desidratação. E nós sabemos que a hidratação é a chave para a recuperação. Tem um forte efeito diurético, fazendo-o perder fluidos preciosos. Em segundo lugar, o álcool compromete a qualidade do seu sono. Pode até sentir que adormece mais depressa, mas as fases de sono profundo e verdadeiramente restaurador ficam totalmente comprometidas. E é durante o sono que ocorrem os principais processos de regeneração do corpo. Em terceiro lugar, o processamento do álcool impõe uma carga extra ao seu fígado, que já está sobrecarregado com a desintoxicação do organismo. E, finalmente, o álcool, tal como o açúcar, suprime o seu sistema imunitário. Portanto, nada de doses terapêuticas ou medicinais. O álcool está estritamente proibido até a sua recuperação total. Para muitas pessoas, é difícil imaginar amanhã sem uma chávena de café, especialmente quando já se sentem sem energia. Parece que a cafeína é a solução para ganhar ânimo e conseguir aguentar o dia. Mas quando estamos doentes, é um mau aliado. A cafeína, tal como o álcool, é um diurético, ou seja, contribui para a eliminação de líquidos do organismo, o que prejudica a hidratação. Além disso, a cafeína é um estimulante do sistema nervoso central. A energia artificial que sentimos impede que o nosso corpo tenha aquilo de que realmente precisa. Descanso total. Pode não sentir cansaço, mas o seu corpo precisa desesperadamente de dormir para recuperar. As bebidas energéticas são ainda piores, visto que, para além da cafeína, contém uma quantidade enorme de açúcar. Por isso, enquanto estiver doente, o melhor é trocar o café por chás de ervas ou por água simples e morna. Permita que o seu organismo descanse o tempo que for necessário. Quando estamos doentes, toda a energia do corpo devia estar concentrada em combater o vírus e não em digerir alimentos pesados, batatas fritas, bifes gordurosos, pizza, hambúrgueres. Tudo isto exige um esforço tremendo do nosso sistema digestivo. O sangue flui para o estômago, afastando-se dos órgãos que dele precisam para dar uma resposta imunitária eficaz. Uma alimentação pesada pode causar desconforto, inchaço e náuseas, piorando o seu mal-estar geral. Por isso, o foco deve estar em pratos simples e de fácil digestão. São ideais os purés, de batata, cenoura ou couve-flor, almôndegas de peru ou frango cozidas a vapor, peixe cozido,
papas de aveia feitas com água ou leite diluído e maçãs assadas. Este tipo de alimentação fornece a energia e os nutrientes necessários ao organismo sem o sobrecarregar. Quanto mais simples for a comida, mais fácil será para o seu corpo recuperar. Uma das regras de ouro quando estamos doentes é, sem dúvida, ouvir o nosso corpo. O nosso organismo é um sistema incrivelmente inteligente e ele próprio nos envia os sinais de que precisamos. Se sentir falta de apetite, especialmente no início da doença, não se force a comer. Esta é uma reação perfeitamente normal. O corpo está a concentrar toda a sua energia a combater a infecção, e o processo digestivo fica em segundo plano. Forçar a alimentação pode provocar náuseas e muito desconforto. Durante este período, a prioridade absoluta é manter-se bem hidratado. Assim que o apetite começar a regressar, reintroduza a comida com alimentos leves, caldos, papas fluídas, batidos ou iogurtes. Ingira pequenas porções, mas faça-o com mais frequência, a cada 3 ou 4 horas. Isto irá ajudar a manter os seus níveis de energia estáveis, sem sobrecarregar o trato gastrointestinal. O regresso do apetite é o indicador mais fiável de que está, de facto, a recuperar. Pronto, o período mais difícil já passou. A febre baixou e as forças regressaram. E agora? O processo de recuperação ainda não terminou. O seu corpo precisa de repor os recursos que gastou e de ganhar mais energia. Nesta fase, é crucial que não se atire logo a alimentos pesados. Continue a fazer refeições fracionadas, aumentando as porções gradualmente. Dê especial atenção à recuperação da flora intestinal, que pode ter ficado danificada. Continue a consumir produtos probióticos, como o kefir e o iogurte natural. Adicione à sua dieta os prebióticos. Estes são o alimento das bactérias benéficas. Encontra-os em alimentos como a banana, a cebola, o alho e os produtos integrais. É fundamental que mantenha a ingestão de proteína suficiente para recuperar a massa muscular e que consuma vegetais e fruta para garantir as vitaminas necessárias. Uma alimentação completa e equilibrada após a doença vai ajudá-lo a evitar a astenia pós-infecciosa, que é aquela fraqueza persistente que pode atormentá-lo durante semanas. Afinal, será que existe uma pílula mágica na forma de comida? A resposta é sim e não. O segredo principal não está num produto milagroso isolado, seja ele alho ou gengibre, mas sim numa abordagem completa e sensata. A alimentação não vai matar o vírus, mas pode criar no seu corpo as condições ideais para que ele lute. Ela fornece energia, materiais de construção, nutrientes e ainda retira a sobrecarga desnecessária. Lembre-se destas 3 regras de ouro. Primeiro, beba mais do que come. A hidratação é a base de tudo. Segundo, escolha alimentos simples, quentes e leves, sopas, purés e papas. Terceiro, esqueça o açúcar, o álcool e o fast food até recuperar totalmente. Não atrapalhe o trabalho do seu sistema imunitário. Muito obrigado por ter visto este vídeo até ao fim. Se achou que foi útil, apoie-nos com um gosto e subscreva o canal para não perder as nossas próximas análises sobre saúde. Mas, e agora? Voltemos à questão que colocamos no início do vídeo. A sua opinião sobre a melhor alimentação para constipações mudou depois de assistir? Que alimentos vai agora integrar na sua dieta de recuperação e quais vai evitar? Escreva nos comentários. É sempre muito interessante ler as vossas experiências.